Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito misterioso que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos. É um caso que envolve três garotinhas, três meninas ali bem novinhas, e a polícia acredita que esses três casos têm alguma ligação entre eles, principalmente entre o segundo e o terceiro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Os Assassinatos do Alfabeto. Carmen Colon, uma menina porto-riquenha de 10 anos, morava em Rochester, em Nova York. No dia 16 de novembro de 1971, perto das 4 horas, ela foi vista entrando em uma farmácia. Ela foi até o local comprar um remédio a pedido de sua avó. O farmacêutico que a atendeu disse que a receita do medicamento não estava válida e, com isso, ela não conseguiu fazer a compra. Um pouco depois, ela foi vista saindo da farmácia e entrando em um carro que estava estacionado perto do local. A menina não voltou para casa. Carmen foi dada como desaparecida ao departamento de polícia de Rochester, às 7h50 daquela noite. Um pouco antes, perto das 5 horas da tarde, dezenas de motoristas dirigindo pela Interestadual 490 observaram uma criança, nua da cintura para baixo, correndo de um veículo que muitos descreveram como da marca Ford de cor escura. A criança acenou os braços de forma frenética para chamar a atenção dos motoristas, mas ela foi pega pelo motorista do carro escuro e colocada dentro do carro novamente. Muitos acreditam que a menina que foi vista na Interestadual era Carmen, já que as características da criança eram bem parecidas com as suas. 2 dias depois, 2 adolescentes descobriram o corpo parcialmente nu de Carmen em um barranco não muito longe da Interestadual 490. Este local ficava aproximadamente 20 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. Seu casaco foi descoberto em um bueiro a cerca de 90 metros do seu corpo. Suas calças só foram encontradas em 30 de novembro, perto da estrada onde ela foi vista pela última vez tentando fugir do seu sequestrador. Uma autópsia revelou que a criança foi abusada sexualmente, teve uma fratura no crânio e uma de suas vértebras. Todo o seu corpo estava com ferimentos feitos por unhas. A causa de sua morte foi por estrangulamento. 2 jornais de Nova York ofereceram uma recompensa de $2.500 por informações que levassem à prisão e condenação de seu assassino. Várias empresas e moradores locais ajudaram na recompensa e o valor chegou a $6.000. A polícia interrogou vários suspeitos no caso nos meses seguintes, mas todos foram inocentados. Com o passar do tempo, o caso foi esfriando e em dezembro apenas 3 detetives estavam trabalhando no caso. No início de 1972, 5 grandes outdoors foram erguidos ao lado das principais vias expressas de Rochester. Cada um trazia uma foto de Carmen com uma frase escrita: "Quem matou Carmen Colon?". Depois disso, algumas pistas apareceram, mas todos levaram a becos sem saídas. O caso esfriou mais uma vez. 17 meses depois, no dia 2 de abril de 1973, perto das 5 horas da tarde, Wanda Volkovich, de 11 anos, desapareceu do lado leste de Rochester, enquanto voltava para casa depois que sua mãe pediu que ela fosse ao mercado comprar algumas coisas. O dono do mercado disse que viu a criança e que às 5h15 ela saiu do mercado depois de fazer suas compras e a viu indo em direção à Avenue B. Algumas pessoas viram quando um veículo marrom passou pela criança. Algumas horas depois, ela foi dada como desaparecida. O corpo totalmente vestido de Wanda foi encontrado por um policial às 10h15 do dia seguinte. O corpo estava à base de uma encosta ao lado da estrada de acesso à estrada 104, em Webster, a aproximadamente 11 quilômetros de Rochester. A posição do seu corpo indicava que ela provavelmente foi jogada de um veículo em movimento, com o corpo rolando pelo barranco. Uma autópsia revelou que ela foi agredida sexualmente e depois estrangulada, provavelmente com um cinto. Havia vários ferimentos defensivos em seu corpo, mostrando que a criança lutou contra o seu agressor. A autópsia também revelou vestígios de sêmen e pelos pubianos no corpo da criança. Vários pelos de gato branco foram encontrados em suas roupas. A família de Wanda disse que eles não tinham nenhum gato dessa cor.
Como aconteceu com Carmen, os investigadores estabeleceram uma linha telefônica anônima, além de distribuir vários panfletos em Rochester pedindo informações. Uma recompensa de $10 mil por informações que levassem à prisão e condenação do assassinato de Wanda também foi estabelecida. Uma testemunha se apresentou à polícia e disse que naquele dia viu uma menina que se parecia muito com a Wanda falando com o motorista, mais ou menos perto ali de onde ela foi vista pela última vez, perto do mercado, e ela estava apenas conversando com o motorista em um carro de cor clara, mas ela não soube dizer o que aconteceu, que se o motorista fez alguma coisa e tal, mas já era uma pista para a polícia. Outra testemunha que entrou em contato com investigadores informou que observou um homem forçando uma garota ruiva que correspondia com a descrição de Wanda a entrar em um carro de cor clara na Conkey Avenue entre 5h30 e 6 horas do dia que ela desapareceu. De início, a polícia disse que os casos das duas meninas, Carmen e Wanda, não tinham nenhuma ligação. Em setembro de 1973, um programa de TV anunciou que iria fazer uma reconstituição televisionada do sequestro de Wanda. Esse episódio de 30 minutos foi transmitido em 21 de outubro, acompanhado de apelos públicos para que testemunhas se apresentassem às autoridades. Embora esse programa tenha feito com que o Departamento de Polícia de Rochester recebesse mais de 200 ligações do público, nenhuma pista útil foi obtida. 7 meses depois, no dia 26 de novembro de 1973, na parte da noite, Michelle Baenza, de 11 anos, foi dada como desaparecida por sua mãe, Carolyn, depois que ela não voltou para a casa da escola. Quando a polícia iniciou as investigações, eles souberam que Michelle foi vista pela última vez pelos seus colegas aproximadamente às 13h20, andando sozinha a caminho de uma loja localizada perto de sua escola com a intenção de recuperar a bolsa que sua mãe havia esquecido dentro da loja mais cedo. Aproximadamente 10 minutos depois, uma testemunha viu Michelle dentro de um carro de cor bege chorando no banco de trás. O carro depois passou em alta velocidade em direção a Webster Avenue. Às 5h30 do mesmo dia, o motorista observou o homem parado ao lado de um grande veículo bege ou marrom com um pneu furado estacionado ao lado da rota 350, na cidade de Wauwau, segurando uma garota que ele acreditava ser Michelle pelo pulso. Quando esse outro motorista que viu esse homem segurando o que poderia ser a Michelle, então ele se aproximou, perguntou se o motorista precisava de ajuda e ele foi muito grosseiro, ele simplesmente empurrou a garota para dentro do carro, não falou nada, mas o motorista, o outro, descreveu ele como um olhar muito ameaçador, que parecia que era uma pessoa que tinha muito ódio dentro dela, e o motorista ficou com medo da reação daquele homem e preferiu sair e não ajudou ali a garota nem nada, porque ele ficou com medo. O corpo totalmente vestido de Michelle foi descoberto às 10h30 do dia 28 de novembro, deitado de bruços em uma vala ao lado de uma estrada rural, a aproximadamente 24 quilômetros de Rochester. Sua autópsia revelou que ela recebeu um extenso trauma de força contundente em seu corpo, foi abusada sexualmente e depois estrangulada com uma corda. Vários pelos brancos de gato também foram encontrados em seu corpo. Os investigadores conseguiram recuperar uma impressão parcial de palma de seu pescoço e vestígios de sêmen em seu corpo e roupas íntimas. Uma análise do conteúdo estomacal de Michelle revelou vestígios de um hambúrguer que foram consumidos aproximadamente 1 hora antes do seu assassinato, dando credibilidade a relatos anteriores de que uma garota correspondente à descrição dela foi vista na companhia de um homem branco, com cabelos escuros, idade entre 25 a 35 anos, aproximadamente 1,80 de altura e pesando 75 quilos. Ambos foram vistos em um restaurante na cidade de Penfield, aproximadamente às 4h30 da tarde do seu desaparecimento, ao longo da rota 350, aproximadamente 1 hora depois. As 3 meninas foram enterradas no mesmo cemitério em Rochester. Após o assassinato de Michelle, os investigadores divulgaram um desenho composto do indivíduo visto com a criança. Agora a polícia suspeitava que o homem que matou Michelle também tinha matado Carmen e Wanda. Nesse caso, uma recompensa também foi oferecida. A polícia recebeu algumas pistas sobre o caso, mas todas levaram a becos sem saída. As 3 crianças vinham de uma família católica, de baixa renda, com poucos amigos e passaram por bullying antes de serem assassinadas. Todas as 3 vítimas eram meninas com idade próximas que desapareceram de Rochester em dias de chuva leve ou forte e seus corpos foram encontrados mais tarde em cidades próximas.
O corpo de cada menina foi encontrado completamente vestido ou parcialmente vestido, perto de uma via expressa em um local normalmente acessível por um veículo, e cada vítima evidentemente foi jogada ou carregada de um carro para o local em que o seu corpo foi encontrado. Tantos os investigadores antigos do caso como os novos afirmam que a possibilidade de cada vítima ter sido selecionada devido os nomes e sobrenomes começarem com a mesma letra é extremamente improvável, já que para selecionar suas vítimas por esse motivo, provavelmente envolveria alguma perseguição da vítima ao longo tempo, aumentando o risco dessa pessoa ser notada. Alguns investigadores acreditam que os assassinatos de Wanda e Michelle possam ter sido cometidos pelo mesmo indivíduo que atraiu as meninas para a morte. O modus operandi geral do assassinato de Carmen Collum indica fortemente que seu assassinato foi cometido por um indivíduo que ela conhecia, diferente das outras meninas. No caso de Carmen, seu tio, Miguel Collum, é considerado pelos investigadores um forte suspeito no seu assassinato. Miguel era irmão do pai de Carmen. Poucas semanas antes do sequestro e assassinato de Carmen, sabe-se que seu tio comprou um carro muito parecido com um veículo visto por testemunhas na Interestadual 490 naquele dia. Os investigadores realizaram uma busca nesse veículo logo após o assassinato. Eles descobriram que o interior e exterior do carro foram amplamente limpos e o porta-mala foi lavado com uma solução de limpeza muito forte. Uma boneca da criança foi encontrada no carro, mas a família disse que ela viajava bastante no carro do tio e pode ter esquecido. Segundo um amigo, 2 dias após a morte de sua sobrinha, Miguel o informou que iria deixar o país por ter feito algo muito errado em Rochester. Ele se mudou de Rochester para Porto Rico, apenas 4 dias após o assassinato de sua sobrinha. Os investigadores viajaram para San Juan para interrogar Miguel em março de 1972. O homem fugiu da polícia, mas depois se entregou. Miguel Collum não conseguiu fornecer um álibi confiável para seus movimentos na data do assassinato de sua sobrinha. Apesar de fortes evidências circunstanciais atestando a culpa de Miguel, nenhuma evidência física foi localizada na cena do crime ou dentro de seu veículo para ligá-lo ao assassinato. Miguel Collum suicidou-se em 1991, aos 44 anos, após um incidente de violência doméstica em que atirou e feriu sua esposa e seu irmão. Outro suspeito no caso é um bombeiro de Rochester, que tinha 25 anos na época, chamado Dennis Termini. Ele cometeu no mínimo 4 estupros de adolescentes e mulheres jovens entre 1971 a 73. Ele também é conhecido por ter um carro bege na época dos crimes. Em 1º de janeiro de 1974, Dennis tentou sequestrar uma adolescente sob a mira de uma arma, mas ele fugiu do local quando a adolescente começou a gritar. Pouco tempo depois, ele raptou outra adolescente, mas foi perseguido pela polícia. Quando viu que seria pego, ele deu um tiro em sua própria cabeça. Um exame forense foi feito no carro de Dennis e revelou vestígios de pelo branco de gato. Em janeiro de 2007, o corpo de Dennis foi exumado para obter uma amostra de DNA para comparação com as amostras de sêmen recuperadas do corpo de Wanda. Os resultados deste teste afirmam que Dennis não foi responsável pelo seu assassinato. Nenhuma evidência física recuperada dos corpos de Carmen ou Michelle existe para comparação com o DNA de Dennis. Outro suspeito no caso é o serial killer Kenneth Bianchi, que na época dos assassinatos trabalhava como vendedor de sorvetes em Rochester. Ele é conhecido por ter trabalhado em locais próximos às 2 primeiras cenas do crime. Kenneth nunca foi acusado do assassinato do alfabeto e negou veementemente qualquer culpa nos homicídios. E quando residia em Rochester, ele é conhecido por ter dirigido um veículo da mesma cor e modelo que as testemunhas viram nos dias dos sequestros. Em abril de 2011, um homem de 77 anos, chamado Joseph Naso, foi preso em Nevada pelo assassinato de 4 mulheres na Califórnia, cometidas entre 1977 a 94. Todas as mulheres tinham as letras iniciais iguais no nome e sobrenome. Inicialmente descrito pelas autoridades como uma pessoa de interesse nos assassinatos do alfabeto, o teste de DNA confirmou que o DNA de Naso não é compatível com as amostras de sêmen recuperado no corpo de Wanda. Naso foi levado a julgamento em 18 de junho de 2013, acusado do assassinato das 4 vítimas da Califórnia. Em novembro de 2013, ele foi condenado à morte. Em 1936, foi lançado um livro chamado The ABC Murders. No livro, a história é a mesma do caso. Há um serial killer na cidade matando pessoas que tenham as iniciais da mesma letra.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, a gente vê que o caso da Wanda e também da Michelle são casos muito parecidos com a questão do pelo do gato. Acho que essa é a semelhança, assim, mais forte nesses dois casos. E já o da Carmen, ele foge um pouquinho, ele é um pouquinho diferente, já que a menina foi encontrada sem as calças e tudo mais. E é muito forte a questão do tio ter algum envolvimento, só que a polícia nunca conseguiu descobrir isso, até porque ele cometeu suicídio, então é claro, fica muito mais difícil resolver um caso de uma pessoa, né, que já morreu, mas é muito interessante, né, que o assassino, que a gente não sabe quem é, mas ele pegava ali as pessoas, as meninas, né, a gente pode dizer, que tinham a inicial do nome e do sobrenome iguais. Também tem a questão do livro, que foi lançado em 36, talvez a pessoa se inspirou nisso e quis botar ali, né, quis tornar esse livro real. Enfim, tem também o Naso, que é muito parecido esse caso das mulheres na Califórnia. Se vocês quiserem, eu posso comentar aqui pra vocês também, já que é um caso resolvido, sei que vocês gostam. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu comente também sobre o caso das outras moças, né, da Califórnia, que é muito parecido com esse, que também o assassino matava mulheres que tinham a inicial do nome e do sobrenome iguais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.